Oh glória a Jesus. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Você que trouxe a Bíblia, glória seja dada ao nome de Jesus. Como é bom cantar as maravilhas de Deus. Queria que você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, melhor dizendo. Vamos ler o versículo de número 34. Oh glória a Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 1, e nós leremos o versículo de número 34 a seguir. Glória seja dado a Jesus. Aleluia. Quantos acharam o texto sagrado, digam amém. Está muito fraco para um povo abençoado e que tem Jesus como seu guia. Quantos acharam o texto sagrado, digam amém. Não deixe de ter o hábito, irmãos, de carregar a Bíblia. Mesmo que você leia no data show da igreja, no telão de LED, você precisa estar com a sua Bíblia sempre em mãos. Essa é a marca é uma das marcas dos servos do Senhor. Amém? Lucas capítulo de número 1, versículo de número 34, diz assim a palavra do Senhor. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondeu o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Será chamado o quê? Filho de Deus. Agora Lucas capítulo 2, versículo de número 7 diz assim: e deu à luz ao seu primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago, eis aqui que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, toda a nação. Pois na cidade do rei Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Porque na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Você pode ler comigo no 3, o verso de número 11. Vamos lá? 1, 2, 3. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E quantos podem dizer amém por esta palavra? Vamos orar para que o Espírito de Deus ministre no nosso coração a sua boa palavra, em nome do Senhor. Pai, fale conosco nesta noite. Cada um dos teus filhos que aqui vieram, cada um, meu Deus, que saíram dos seus lares e estão aqui nesta noite para ouvir a sua palavra, em nome do Senhor Jesus, ministre no nosso coração aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Que a tua palavra seja direcionamento, que a tua palavra seja alimento, que a tua palavra seja para essa pessoa que entrou aqui cura, livramento, restauração, salvação. Em nome de Jesus, fale com cada um de nós que estamos aqui para adorar o Cristo que nasceu e que viveu e morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo entre nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Tome o seu assento, por gentileza, aplaudindo a Jesus bem forte. Você pode aplaudir ao Senhor mais forte, glorificando a Ele, isso. Sirva a Ele de todo o seu coração. Queridos irmãos, toda visitação de Deus
traz sobre a vida de alguém muitas respostas. Toda visitação dos céus traz sobre a vida de alguém resultados poderosos. Resultados esses que norteiam a nossa vida. Resultados esses que guiam os nossos passos, a nossa fé, a nossa caminhada. Hoje eu quero falar sobre uma visita do céu que pode mudar destinos. Sobre uma visita dos céus que pode mudar o rumo da história de alguém. Na Bíblia, nós vamos perceber que o Senhor, Ele visitou muitas pessoas. Ele se apresentou para algumas pessoas da Bíblia, alguns personagens da Bíblia. Mas em especial hoje, eu quero falar sobre a visitação que Deus vai fazer em uma cidade pequena chamada Nazaré, para uma jovem chamada Maria. Nós estamos nas vésperas do Natal e eu quero trazer esta mensagem para o seu coração, porque quando nós somos visitados pelos céus, precisamos entender que o Espírito Santo, ele assume o governo da nossa vida. Quando nós somos visitados por Deus, o Espírito Santo, ele dirige os nossos passos. O Espírito Santo, ele rege a nossa história. E há momentos em que Deus não envia apenas uma palavra, um direcionamento. Há momentos que Deus não vem trazendo, às vezes, apenas palavras, apenas um norte para a nossa vida, um direcionamento para a nossa vida, mas Ele vem pessoalmente, Ele nos visita, Ele envia para nós respostas. E Lucas, no capítulo 1, versículo 26 a seguir, e o capítulo 2, também nós vamos ver que esses versículos, eles não narram apenas um evento histórico, o evento do nascimento de Jesus, a anunciação do nascimento de Jesus. Esses textos, eles também nos falam de uma visita poderosa. Eles falam de uma revelação que movimentam os céus. Esses textos em que nós acabamos de ler, de Lucas capítulo 1 e Lucas capítulo 2, não narram apenas um evento que marcou a história da humanidade, mas revelam também o movimento do céu sobre pessoas comuns, pessoas improváveis, pessoas que não eram nada, vivendo em lugares comuns, tendo histórias comuns. Eu, por várias vezes, tive o privilégio, desta vez novamente, visitei a cidade de Belém, estive ali onde esse acontecimento aconteceu. Sempre que o Espírito Santo, ele entra em ação, sempre que o Espírito Santo, ele entra em cena, nós vamos observar, à luz desse texto, que o mistério começa a gerar. Sempre que o Espírito de Deus, ele entra em cena, o improvável se torna possível, o comum se torna sobrenatural. Todas as vezes que nós vamos ver o Espírito Santo entrando em cena na vida de um homem, na vida de uma mulher, destinos são realizados, destinos são abertos, destinos são realinhados. Então observe que nesta passagem que nós lemos, nós vamos perceber aqui que há uma ação de Deus acontecendo, não somente na vida de uma jovem de Nazaré, mas na vida da humanidade, na história da humanidade. Esta noite não é apenas mais um culto, não é apenas mais uma noite que antecede uma noite especial de Natal, mas é uma oportunidade de uma visitação dos céus sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa, sobre a sua família. Onde há visitação dos céus, onde há visitação do Espírito, histórias são reescritas. Alguém que está no anonimato é tirado do anonimato. Observe que esta mulher, esta jovem, está vivendo numa cidade pequena, ela está vivendo a sua vida, ela está vivendo a sua história, mas a sua vida está prestes a ser transformada.
A sua história está prestes a ser mudada, porque uma visitação de Deus haveria de acontecer sobre a vida dela, que mudaria a sua vida, e não somente a sua vida, mudaria também a geografia daquele lugar, mudaria a história daquele lugar, mudaria a história da humanidade. Quando o Espírito Santo, ele assume o governo da nossa vida, o céu invade a nossa vida, e nada, irmãos, permanece como antes. Eu quero que você entenda que nesta noite Deus te trouxe a este lugar, porque da mesma maneira que o céu visitou Maria, aquela visitação mudou a história daquela jovem, o céu também hoje visita a tua história. O céu visita hoje a sua casa, o céu visita hoje a sua família. A Bíblia vai nos dizer que aquela jovem estava vivendo um dia comum, a sua vida normalmente, mas de repente o anjo do Senhor se apresenta. O anjo do Senhor apresenta ela e diz: você é agraciada, você é abençoada, você é alguém escolhida, porque de ti vai nascer o Salvador, de ti vai nascer o guia. A primeira coisa que eu aprendo com esta visitação é que quando o Espírito de Deus nos visita, quando o céu nos visita, quando há uma manifestação de Deus sobre a nossa história, o Espírito Santo libera sobre nós alegria, até mesmo em meio ao caos. Porque viver tempos de alegria, quando as coisas estão bem, é muito fácil. Mas viver a alegria do Espírito Santo em meio ao caos, isso é só para quem tem a mente de Cristo, para quem tem o coração de Cristo. A Bíblia vai nos dizer em Lucas no capítulo 1, versículo 28, que o anjo do Senhor se apresenta a ela, e a Bíblia diz que entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é com você, e abençoada é tu entre as mulheres, bendita é tu entre todas as mulheres da face da terra. Mas entenda que o que o anjo do Senhor está aqui fazendo não é apenas uma anunciação, ele está dizendo para esta jovem se alegrar, para esta jovem regozijar, porque ela estava prestes a gerar o Salvador, o Messias. O anjo vai dizer: o Senhor é contigo, você pode se alegrar. Maria não recebeu explicações, Maria não recebeu aqui uma orientação, ou vai receber um mapa do que haveria de acontecer na sua história, apenas uma anunciação que mudou a sua história, e não apenas a sua história, mas mudou também a história da humanidade. Ela não recebeu explicações completas, ela não recebeu explicações concretas, mas ela recebeu a presença do Senhor, porque o anjo vai dizer: olha, você pode se alegrar, você pode regozijar, porque você é abençoada, você é bendita, e o Senhor é com você. O que Deus deseja ministrar no nosso coração é que quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando o Espírito Santo se manifesta sobre nós, ele libera alegria no meio da tormenta, no meio da dificuldade, no meio do caos. Aquela jovem estava agora diante de algo inédito, estava agora diante de algo que ela viveria e era inédito. E eu estou aqui para declarar para o seu coração que há algo inédito para você viver, há algo inédito para sua casa viver, há algo inédito que você vai gerar, há algo inédito que Deus vai fazer você viver nesse tempo, e eu estou aqui para profetizar isto. Às vezes você não vai ter explicações de como isso acontecerá, você não vai ter aqui explicações completas, mas somente a presença de Deus é o que te basta. Somente a presença do Senhor é que é a garantia de que
tudo vai se encaminhar, de que tudo vai dar certo, porque alegria não é ausência de problemas, irmãos. Alegria é a consciência de que a presença de Deus está conosco, de que a presença de Deus está comigo, de que a presença do Senhor habita na minha vida. Você pode até estar vivendo um tempo difícil, mas se a alegria do Senhor está em você, se o Espírito Santo está em você, você vai superar esse momento, você vai superar essa dor, você vai superar esta crise, você vai superar esta dificuldade, porque onde o Espírito Santo entra, a opressão, onde o Espírito Santo entra, o ódio, aonde o Espírito Santo entra, o medo, ele perde a força. Aleluia. Eu quero declarar em nome de Jesus que há uma manifestação do Espírito de Deus neste tempo na sua história, e essa manifestação do Espírito de Deus na sua vida vai te trazer uma alegria. Não é uma alegria passageira, não é uma alegria que o mundo pode lhe dar, é uma alegria que Jesus pode te dar, é uma alegria que o Espírito Santo vai gerar na tua alma. Pastor, eu estou findando o final do ano, eu estou terminando o meu ano, mas eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou aflito, eu estou passando por tribulações da minha história. Fique tranquilo, porque hoje o céu vai se manifestar sobre a tua vida, e os céus manifestando, a alegria de Deus também vai vir, a alegria do céu também vai vir sobre a sua vida, em nome de Jesus. Esta noite, Deus não está prometendo uma vida sem lutas, mas Ele está te prometendo uma vida cheia de alegrias. Ele está dizendo para você: a minha presença, ela será real na sua vida. Quem crê que Deus está liberando força sobrenatural para você vencer o dia mau, o caos, a dificuldade? Se você crê no poder desta palavra, levante a sua mão para o céu e diga: eu creio e recebo. Aleluia. Eu creio no poder desta palavra. Quando esta mulher recebe esta visitação de Deus, a primeira coisa que ela recebe do Espírito Santo é uma alegria, porque a Bíblia diz que o Senhor, através daquele anjo, vai declarar para ela: alegre-te, salve, agraciada és tu, o Senhor é contigo. Qual é a outra verdade que eu aprendo aqui desta visitação de Deus a Maria? É que quando o Espírito de Deus, ele nos visita, quando nós recebemos uma visitação do céu, o Espírito Santo quebra a lógica do impossível. Ele quebra a lógica do impossível. Quando Maria recebe esta notícia de que geraria o Messias, no verso de número 34, ela disse: como se fará isto, visto que eu não conheço homem, eu não conheço varão, eu nunca me deitei com alguém? Como que de mim vai nascer alguém, se eu não conheço homem algum? Aleluia. O Senhor vai olhar para ela através daquele anjo e vai dizer: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Mas no verso 37, olha o que o Senhor vai declarar para Maria: porque para Deus nada é impossível. Aquela visitação trouxe para o coração de Maria esta verdade. O Espírito Santo quebra a lógica do impossível. Deus não perguntou se Maria entendia, Deus não perguntou se Maria compreendia. Deus vai perguntar se ela cria, se ela confiava. O Espírito Santo, irmãos, ele não trabalha com probabilidades, ele não trabalha com essa questão de probabilidades, ele trabalha com promessas, ele trabalha com garantias. E eu estou pregando para alguém aqui que tem promessa de Deus, e a garantia dessa promessa é que Deus é com você, e essa promessa vai se cumprir, em nome de Jesus. Aquilo que estava travado na sua vida, eu quero declarar na autoridade desta palavra, vai começar
começar a se mover. A situação que não mudam com explicação, mas mudam com fé e obediência. Ela vai se entregar, ela vai confiar naquela palavra. A Bíblia vai dizer que Maria, sem duvidar, sem agora questionar, ela vai assumir aquela missão, ela vai abraçar aquela palavra e vai viver o que Deus tinha para ela viver. É isso que Deus está nesta noite ministrando no meu e no seu coração. Deus está liberando para você aqui aquilo que era impossível, aquilo que era incapaz você viver. Ele está dizendo: você pode viver se o meu Espírito, se o meu poder te visitar, porque se Ele te visitar, Ele vai quebrar a lógica do impossível. Quem sabe o inferno está dizendo: não vai acontecer, não tem como acontecer, mas Ele está dizendo: a última palavra é eu quem dou na sua vida. Se o meu poder te visitar, se os céus descer sobre a tua vida, o impossível vai se tornar possível. Você crê que nesta noite tem impossível de Deus acontecendo na sua história? Se você crê, levante a sua mão para o céu. Se você crê, aplauda e glorifica o nome dEle, porque Ele está aqui nesta noite. Entenda isso: uma visita do céu pode mudar destinos. Quando eu olho esse texto, eu aprendo que o Espírito Santo, quando ele manifesta na vida de um homem, ele gera o que estava estéril. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 35 ao versículo 36, vai nos revelar isto: como Maria geraria através do Espírito Santo. Quando o Senhor traz essas novas a Maria, Ele também vai falar de Isabel, a prima de Maria, e vai dizer: Isabel, também a tua prima, que também era estéril, já está gerando. Ela também vai dar à luz a um filho, mostrando para nós que quando os céus nos visitam, o Espírito Santo gera em nós o que estava estéril. Onde o Espírito Santo, irmão, ele pousa, onde o Espírito Santo ele paira, algo começa a ser gerado, algo começa a ser desenvolvido. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar isso na sua vida. O Espírito Santo está gerando em você o improvável. O Espírito Santo está gerando em você um milagre para você viver, um milagre para a tua casa viver. A esterilidade não resiste quando o céu visita a terra. Em nome de Jesus, eu quero declarar: não sei o que está estéril na tua história, eu não sei o que está estéril na sua vida, se são sonhos que estão enterrados, se são projetos que estão enterrados, se são coisas que ainda você não viu materializar. Eu quero declarar em nome de Jesus, neste tempo os céus vai trazer sobre a sua vida aquilo que não era evidente. O céu vai trazer vida, o céu vai trazer uma promessa viva, o céu vai trazer um milagre real. Eu quero profetizar em nome de Jesus que esta semana um milagre vai surgir na sua história, um milagre vai surgir na tua casa, um milagre vai surgir na sua família. Talvez você perdeu a promessa, talvez você apenas perdeu, meu irmão, um sonho, quem sabe você perdeu algo na sua história. Eu quero declarar em nome de Jesus: Deus vai trazer vida, Deus vai trazer vida, eu vou profetizar mais uma vez: Deus vai trazer vida, Deus vai trazer vida, Deus vai trazer vida, porque você nesta noite está alinhando a sua vida com aquilo que Deus estabeleceu para você. Você está alinhando a sua vida ao que Deus liberou para a sua casa. Há uma palavra que já foi liberada para o seu coração, há uma promessa que já foi liberada para você viver. Você só está alinhando para o que vai acontecer. Deus está colocando as coisas nos seus devidos lugares, e eu quero declarar em nome de Jesus: você vai gerar o improvável, você vai gerar um milagre, você vai gerar a resposta de Deus para a tua vida. Alguém crê nesta palavra? Diga: eu creio, em nome de Jesus. Receba esta palavra. Oh glória! Quando
o céu nos visita, você precisa acreditar nisso aqui. O Espírito Santo procura corações totalmente rendidos. Repita comigo: corações rendidos. Mais uma vez, corações rendidos. Irmãos, no verso 38, ela vai dizer: eis aqui a sua serva, e cumpra em mim segundo a sua palavra. Está aqui a tua serva, e faça o teu querer, faça do teu jeito. Quando esta visitação acontece a Maria, o que é que Deus está nos ensinando aqui? E nós podemos aplicar que o Espírito Santo, quando Ele manifesta, quando Ele nos visita, Ele procura corações rendidos, não corações resistentes, não corações que se opõem ao projeto de Deus, aquilo que Deus tem. Olha aqui para mim, quantas pessoas que estão se opondo ao projeto de Deus, se opondo ao que Deus já liberou para a sua vida, se opondo ao projeto divino. Ela vai dizer: se é este o projeto de Deus, se é isto que é para eu viver, então cumpra em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Não faça a minha, mas seja feita a tua vontade. Porque eu aprendo que visitação sem rendição, ela gera apenas emoção. Visitação sem rendição gera apenas uma mera emoção, mas não gera na vida de alguém transformação. Quando você se rende ao projeto de Deus, quando você se rende ao projeto soberano do Senhor, você pode ter a certeza que esse projeto vai gerar em você transformações. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus não governa áreas, Deus governa vidas. Tem áreas da sua vida que você liberou para Deus, mas Deus quer governar a sua vida, Deus quer dirigir a sua vida, Deus quer dirigir os seus passos. Deus não governa apenas áreas específicas, assim que você diz e fala: nessa aqui o Senhor mexe, nessa aqui o Senhor trabalha, mas nessa aqui, vai ser do meu jeito, vai ser da minha maneira. Não, sempre será do jeito de Deus, sempre será da maneira de Deus. E não tem coisa melhor, irmão, do que fazer do jeito de Deus, da maneira de Deus, se entregar à vontade de Deus, ao propósito de Deus. O que Deus está ministrando para nós aqui nessa noite? Que alguém que entrou aqui nessa noite precisa entender isto. Tem algo na sua vida que você precisa se render, tem uma área da sua vida que você precisa se entregar totalmente, e não somente uma área, mas totalmente a sua vida, porque não existe fé, não existe cristianismo, não existe vida com Deus de 90%. Ou Ele é o Senhor de tudo, ou Ele não governa nada na sua história. Ou Ele é o Senhor por completo, ou Ele não vai ser aquele Deus pela metade. Olha, ou Ele será tudo na sua vida, ou Ele não será nada. Ou você se entrega tudo, ou você se entrega por inteiro, ou você não vai viver aquilo que você precisa viver, e Deus deseja você viver. Em nome do Senhor, qual é a área que você precisa se entregar? Quais são as atitudes da sua vida que você precisa se entregar a Ele e confiar, para que Ele governe a sua vida por completo? O Espírito Santo está procurando aqui nessa noite corações totalmente rendidos, alguém rendido à sua vontade, alguém que está dizendo: Senhor, esse ano eu lutei, eu tentei fazer tudo o que eu queria, mas menos o que o Senhor queria, e é por isso que às vezes eu me frustrei, eu me decepcionei, eu me feri, eu fui ferido. Mas está na hora de você se render ao soberano Deus, está na hora de você se render à soberania de Deus, à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você coloque a mão no teu coração e diga assim: Senhor Jesus, cumpra em mim a tua vontade, o teu querer, e não a minha vontade, e não o meu querer, mas o teu querer. Quantos querem viver a promessa de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus? Aplauda Jesus nessa noite, porque Ele está aqui.
Olha o que é que eu aprendo. O Espírito Santo também, ele faz de você um portador de atmosfera do céu quando ele te visita. Quando o céu te visita, o Espírito Santo vai fazer de você um portador de atmosfera do céu. A Bíblia diz que quando Maria vai visitar a sua irmã, a sua prima, melhor dizendo, Isabel, o texto sagrado vai dizer aqui dos versículos 39 a seguir, que quando Maria vai chegando, Isabel gerando no seu ventre João Batista, quando elas saúdam uma a outra, a Bíblia diz que no ventre de Isabel, João Batista começa a saltar de alegria. João Batista começa a saltar dentro do ventre de Isabel, porque o Espírito Santo, irmãos, quando ele nos enche, quando ele nos capacita, quando o céu nos visita, ele nos faz um portador da atmosfera do céu. O que é isto? Onde você pisa, o céu pisa junto. Onde você chega, ambientes são transformados. Foi isso que aconteceu com Maria. Quando Maria chega, o ambiente que ela está pisando reage. O ambiente que ela chega reage. Quando Simeão ele entra no templo, a Bíblia diz que há discernimento, porque quem anda cheio do Espírito Santo não passa desapercebido. Quem anda caminhando com o Espírito Santo, vivendo no Espírito Santo, onde ele chega, o ambiente ele sente, o ambiente é transformado. Eu quero declarar em nome de Jesus, você esta semana vai pisar em lugares, e quando você pisar em lugares, a atmosfera daquele lugar será transformada. Eu quero profetizar em nome de Jesus, esta semana, onde você pisar a planta do seu pé, aquele ambiente será tomado pela uma atmosfera do céu, pelo milagre do céu. Você vai estar com a tua família, você vai estar com seus amigos, mas quando você chegar, você vai carregar a presença de Deus com você. Casas serão tocadas. Eu quero profetizar em nome do Senhor que vidas serão alcançadas. Eu quero declarar que famílias serão impactadas, ambientes serão mudados pela presença de Deus, que Deus está liberando sobre a tua vida aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Onde você pisar esta semana, milagres se manifestarão, portas vão se abrir, escape vai acontecer, a providência do céu vai chegar, e tem alguém já recebendo isso aqui pela fé. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Diga assim: onde eu pisar esta semana, o céu vai pisar junto, a glória de Deus vai vir junto comigo. Você crê nesta palavra? Diga glória, diga eu creio. Outra coisa, quando o céu te visita, o Espírito Santo vai despertar em você um coração que exalta a Deus, um coração que engrandece a Deus. No verso de número 46, então vai dizer Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. O que Maria está nos mostrando aqui? Que gratidão, irmãos, ela mantém aberta a porta da visitação de Deus. A gratidão mantém aberta a porta da manifestação do milagre, a porta das maravilhas de Deus. Porque quem aprende a agradecer não perde a presença. Quem aprende a agradecer vive milagres todos os dias. Quem aprende a exaltar a Deus, vive coisas que ainda muita gente não viveu. Eu quero nesta noite te estimular, eu quero nesta noite te impulsionar, eu quero nesta noite que você saia daqui com um coração ainda mais grato a Deus, por tudo aquilo que Deus te fez, por tudo aquilo que Deus está fazendo, e por tudo aquilo que Deus ainda fará na sua história. Em nome de Jesus, eu quero declarar para o seu coração, que a gratidão que você está dando a Ele, vai escancarar
portas de milagres que você ainda não viveu. Em nome do Senhor, agradeça a Deus pelo ano que está se encerrando. Agradeça a Deus e diga: a minha alma engrandece ao Senhor, a minha alma coloca a Deus no seu devido lugar. Ele é grande na minha vida, Ele é grande na minha história. Não espere tudo mudar para você adorar, não espere o novo ano entrar para você servir a Deus. Não, adore a Ele agora, sirva a Ele agora, honre Ele agora, e veja tudo começar a mudar na sua história. Esta noite eu declaro, é noite de visitação de Deus, é noite da manifestação do Espírito Santo. E se você precisa de alegria restaurada, se você precisa nessa noite de fé reacendida, de fé aquecida, de promessas realinhadas, de rendição total, de uma nova medida do Espírito de Deus na sua vida, eu quero que você levante a tua mão agora, abra o seu coração, e eu quero que você repita comigo: Espírito Santo, governa a minha vida, governa tudo em mim. Espírito Santo, reina na minha vida, domine os meus passos, guie a minha vida por completo. Quem recebe esta palavra nesta noite, glorifique a Jesus, aplaudindo a Ele, servindo a Ele, porque Ele está aqui. Oh, glória a Deus. E eu quero só concluir esta palavra dizendo para você que não importa se você é um improvável, não importa se você não é visto, não importa se o lugar que você está é improvável, se você está vivendo algo que é improvável, o importante é que você está debaixo de uma manifestação dos céus. O importante é que você está debaixo de uma atmosfera de Deus na sua história. É que Deus está liberando aqui nessa noite essa convicção no seu coração. Você está debaixo de uma atmosfera do céu, e você vai viver coisas grandiosas, coisas poderosas. Se você crê, fica de pé adorando a Jesus, fica de pé glorificando ao Senhor. Oh, glória a Deus. Levanta a sua mão bem alto para o céu e diga comigo: este tempo, diga, este tempo é o tempo da manifestação de Deus na minha vida. Diga, é o tempo de eu viver céus abertos. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família. Eu quero orar para você que ainda esse ano deseja viver algo poderoso em Deus. Eu quero liberar sobre essa sua vida hoje as palavras proféticas que Deus ministrou no meu coração. Portas vão se abrir, impossíveis vão acontecer. Você vai gerar algo poderoso da parte de Deus. Você vai manifestar o céu por onde você passar. Eu declaro em nome de Jesus que você vai viver céus abertos na sua história. Vamos orar em nome do Senhor. Levante a sua voz. Eu quero que você levante a sua mão comigo agora. Eu quero que você feche os teus olhos e comece a clamar a Deus, e fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, como o Senhor visitou a vida daquela Maria, hoje o Senhor não é visitação mais, o Senhor é realidade na minha vida. Eu quero que o Senhor traz manifestações daquilo que eu vou viver, traga manifestações daquilo que a minha casa vai viver, traga a realidade daquilo que o céu já liberou para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Ó Deus poderoso, eu oro na autoridade da tua palavra. Ó Deus poderoso, eu oro na autoridade desta palavra que foi ministrada. Eu oro, Senhor, porque vidas que estão aqui vão viver ainda esse ano uma atmosfera poderosa, uma atmosfera dos céus, vão viver a promessa do Senhor,
vão viver realizações do Senhor. Meu Deus, esta casa vai viver salvação, esta família vai viver reconciliação, porque, meu Pai, onde há os céus abertos, onde há manifestação do Senhor, o improvável se torna provável. Oh, glória a Deus, o impossível se torna possível. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por esta casa, eu oro por esta família que hoje está aqui sendo representada e que precisa de viver livramentos, e que precisa de viver ressurreições, e que precisa de viver renascimento. Meu Pai, em nome de Jesus, faça renascer a esperança, faça renascer o amor, faça renascer, meu Pai, dentro desta casa, a esperança que vem do céu, a esperança que o mundo, meu Pai, precisa. A esperança é Jesus. Entra nessa casa, Jesus, entra nesta família, Jesus, entra, meu Deus, nesse sonho, nesse projeto. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, eu declaro na autoridade desta palavra, que vai nascer uma grande promessa, vai nascer um milagre que esta casa vai viver e vai glorificar o seu nome. Nós queremos viver debaixo dos teus propósitos, nós queremos viver debaixo da tua promessa, nós queremos viver debaixo do teu domínio, debaixo do teu controle. E eu te peço nesta noite, guia os nossos passos na vereda da sua justiça, guia a nossa vida, meu Deus, por amor ao teu nome, e que nós venhamos, meu Deus, estar debaixo não da nossa vontade, mas da tua vontade e do teu querer para esse tempo, em nome de Jesus. E quantos podem aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Aplauda ao Senhor.